Estamos começando hoje um passeio ao México e estamos na Cidade do México, capital do país, um lugar que tem 22 milhões de habitantes. E um lugar com tanta gente, só podia dar nisso. É trânsito maluco, é muito falatório, muito barulho, mas é um lugar lindo. Aqui onde nós estamos é o Centro Histórico do México. É um lugar de prédios maravilhosos e muita história. Começar o passeio pelo centro histórico da capital mexicana pode ser a melhor opção. É impossível não ficar admirado com as fachadas dos prédios muito bem conservados e monumentos existentes por todos os lados. Esse, por exemplo, é o Palácio Nacional, que atualmente é sede do governo federal. É uma das marcas que os espanhóis deixaram nas terras que antes pertenciam aos astecas. O prédio foi construído no terreno onde antes era o Palácio de Moctezuma II, o último imperador asteca. Hernán Cortés, líder da expedição que levou os espanhóis às novas terras, foi quem pediu pela construção do palácio, que foi inaugurado em 1522. Hoje é um dos mais importantes do país. Ao lado do Palácio Nacional, outra majestosa construção. A Catedral Metropolitana foi construída entre 1573 a 1813. Foram quase 300 anos de construção que trouxeram à catedral 3 estilos diferentes. O renascentista, o neoclássico e o barroco. Foram usados para sua construção pedras de um antigo templo asteca, que foi destruído e deu lugar à construção católica, que possui 4 fachadas cheias de detalhes, 2 altares e 16 capelas laterais. Um detalhe impressiona. É possível perceber que a catedral é torta, pois a cidade do México está afundando cerca de 12 centímetros por ano. Ela foi construída sobre um solo frágil e sofre com excessiva extração de água subterrânea. Tanto o Palácio Nacional quanto a Catedral Metropolitana ficam na Praça da Constituição, chamada pelos mexicanos de Zócalo. 2 séculos antes dos espanhóis chegarem, esse já era o centro político e religioso de Tenochtitlán, a capital do Império Azteca. Pouco à frente, talvez uma das construções mais bonitas da cidade, o Palácio de Belas Artes, fundado em 1934. As imagens falam por si só. Entre as imponentes construções do centro histórico, encontramos vestígios de um passado ainda mais distante. O sítio arqueológico do Templo Maior foi encontrado durante escavações que começaram em 1978, depois de ficar no subterrâneo por 400 anos. Hoje faz um interessante contraste com prédios modernos em pleno centro de uma das maiores capitais do mundo. Caminhando pelas redondezas do centro histórico, temos a impressão que toda a vida da capital se concentra aqui. São muitos bares, restaurantes, lojas e um constante movimento de pessoas que vêm e vão a todo momento. E se nos afastarmos um pouco, em meio ao intenso trânsito, ainda podemos encontrar mais para admirar. Um dos maiores símbolos do México é o Anjo da Independência, construído em 1910, em comemoração aos 100 anos da independência do país. O Anjo Dourado, de quase 7 metros, fica acima dos 36 metros de altura. Mas as belezas e atrações do México não se concentram apenas na região central da capital. Um país de cultura muito rica, o México é o país da luta livre, da tequila, do guacamole. E os mexicanos são apaixonados por novelas, assim como os brasileiros. E não para por aí. Nessa nossa viagem, você vai ver muitas outras riquezas. Vai ver os barcos coloridos dos canais de Xochimilco. Vai conhecer o mercado do bairro de Coyoacán e saber se tenho coragem de comer gafanhotos. Será? Vai ver o grande sítio arqueológico de Teotihuacán, uma das 7 maravilhas do mundo moderno.
vamos para Puebla, a cidade que surgiu de um sonho. Faremos uma visita à Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe e vamos acompanhar um grupo de idosos em um passeio a Cancún. E esse é só um pouquinho do México. Se você quer saber um pouco mais sobre esse país, fique ligadinho no Manhã Leve e acompanhe essa viagem.